Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje, o último bate-papo do ano, né? Onde nós vamos aqui falar um pouquinho sobre alguns passos para nós caminharmos aí em 2025, né? Como que a gente vai trilhar para começar a experimentar uma nova maneira de viver, né? A gente vai falar aí sobre isso agora, nesse tempinho, né? A gente vai falar do conceito à prática, ok? E eu vou fazer aqui uma analogia, eu vou estar baseando ela em uma, vamos chamar assim, uma doutrina de passos, né? Que são os 12 passos. Então, que é fenomenal, é maravilhoso. Então, vamos lá? Então, o que eu quero? É apresentar um caminho transformador, na verdade, né? É uma jornada, né, onde a gente tem aí um caminho, né, a chegada e principalmente a jornada, né, em busca dessa nova maneira de viver. Então, isso é mais do que um conjunto de coisas. É um processo, sim, um processo de uma mudança interior, uma reconstrução de como nós somos, de nós mesmos. E esse é um capítulo que vai ter no meu novo livro também, né? É um capítulo chamado Uma Nova Maneira de Viver, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, enfatizando aqui essa nova forma de viver e que ela não é uma utopia, não é distante, sabe? Ela é possível, uma realidade acessível, né? Agora, através de uma prática consistente desses passos. Então, a gente vai dividir assim esses 12 passos em três partes, né? Então, a gente vai falar a primeira parte, que é do primeiro ao terceiro passo, que é a base, né? Que vem falando o quê? Sobre aceitação, sobre fé e decisão. A segunda parte, né, que a gente vai falar aqui, que é a jornada interior, que é o autoconhecimento, a limpeza e a entrega, né? E a terceira parte, que é sobre reparação e manutenção, aonde a gente vai falar aqui sobre uma prática contínua. E no final a gente apresenta ali um, alguns itenzinhos e uma conclusão, ok? Então vamos começar falando sobre essa base, né? O passo de 1 a 3, que seria aceitação, fé e decisão, né? Esses três primeiros passos, eles formam a base. Então eles têm que ser muito bem dados para ser o alicerce dessa nova construção e dessa nova maneira de viver, né? Então o primeiro é o quê? Admitir a nossa impotência, né? A minha impotência perante ao que vai acontecer, ao que está acontecendo, e não deve ser confundido com fraqueza. A gente não pode confundir impotência com fraqueza, ok? E aqui eu vou dizer para vocês, com experiência própria, que é muito pelo contrário, tá? Existe uma coragem imensa, tá? É uma, como é que eu posso dizer a palavra? É libertador, né? Essa reconhecer que eu perdi o controle da minha vida, sobre a minha própria vida. Isso é maravilhoso, sabe? Não é? Eu não tenho que controlar tudo, muito pelo contrário, eu perdi realmente o controle da minha vida. Por isso é que a minha vida não é, ainda eu tenho aonde chegar, não é aonde eu cheguei, né? Então, essa rendição total, sem reserva nenhuma, o que acontece? Vai dar um vazio. Só que esse vazio é necessário. Por quê? Porque é um ponto de partida para uma busca de ajuda, né? A nossa impotência, né? Então, essa busca por ajuda é o que? O reconhecimento da necessidade de algo maior que eu preciso para preencher esse vazio, que é o que vai me dar sustentação, que é o poder superior.
no meu caso, um Deus amoroso. Então, eu admiti a minha impotência, sabe? Saber que eu perdi o controle da minha vida, sabe? E me render totalmente, né? Falar, não, realmente eu preciso de ajuda. O que que isso vai gerar um vazio, sabe? Vai gerar um vazio, tá? E o que eu encontrei, e é o que se fala nessa questão dos passos, né? Que é preencher esse vazio com poder superior, que é aquilo que não vai te faltar nunca, né? Então, a partir desse momento, esse poder superior, a gente vai falar dele aqui no segundo passo, né? Que é o que? Acreditar. Você tem que acreditar no poder superior, né? Um Deus amoroso, que pode me devolver a capacidade, a sanidade, que é fundamental para eu seguir adiante em busca do meu objetivo, né? E isso aqui eu não estou falando, sabe, religião, sabe? Aqui espiritualidade e religiosidade tem que ser bem claro, tá? Então assim, essa distinção, ela é relevante sim, tá? A religião, ela pode ser um caminho, um canal para a espiritualidade. Só que não define espiritualidade nenhuma, tá? A prática da oração é orar ação, então é a conversa, meditação, tá atento a ver os sinais, a escutar os sinais, sabe? Isso fortalece a conexão. A autoaceitação, se aceitar como está nesse processo, saber aí seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? A autoaceitação que vai surgir, que vai emergir, vai vir de dentro para fora nesse processo, sabe? É muito prazeroso. Até hoje eu não conheço nada mais prazeroso do que isso, né? Isso é um bálsamo recompensador na vida, sabe? Então essa conversa com Deus, você trazer a continuidade disso, criar esse hábito, essa prática, sabe? Meditação, escutar, sabe? Não só rezar, mas oração, meditação, sabe? Desculpa, espirrozinho, né? A gente falou do primeiro passo, né? Dessa rendição total, do segundo passo, que é acreditar no poder superior, e no terceiro passo, que é a decisão. É um ato de ação, né? É a escolha consciente que eu vou trilhar esse caminho que eu decidi, sabe? E ela vem da minha própria vontade, é um desejo, sabe? Eu quero, por mim mesmo, não por ninguém. Eu quero mudar minha vida, eu quero ser diferente, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero construir, sabe? É ter essa decisão, né? Livre de tudo que é influência externa, sabe? Eu sei que nesse momento dá medo, sabe? Porque muitas vezes eu coloquei na minha vida metas e objetivos muito gigantes. E quando eu começava, eu já percebia que eu não ia chegar lá e eu desistia antes mesmo de saber se eu ia chegar ou não. Então, gerando frustração. Então, assim, o medo, ele é frequente, sabe? Só que aí agora nós acreditamos que eu não estou mais sozinho, que tem um poder superior, um Deus amoroso que cuida de mim, no meu caso. Você tem o seu poder superior, né? Então, a importância dele, sabe? Porque esse medo é a manifestação da falta de fé. É uma fé invertida, é uma fé negativa. E superar esse medo é fundamental para dar o passo. E você agora não está mais sozinho, por isso é que você tem esse poder superior, né? Então, esses 3 passos ali, eles formam a base, o alicerce, né? É a admissão, a fé e a decisão, sabe? As minhas melhores escolhas me levaram aos meus piores fracassos e eu não entendo por quê, que eu não consigo. Então agora eu vou ter fé, eu admitir que eu não sei, admitir que eu preciso de ajuda, admitir que o que eu posso fazer diferente,
acreditar que algo maior do que eu vai me devolver a sanidade e decidir entregar, sabe, a minha vida e a minha vontade, sabe, na mão. Esses três constituem os pilares fortes da sua nova, posso chamar até de nova casa, nova morada. E aqui é o ponto de partida, tá? Aqui não acaba, aqui inicia, ok? Né? Essa nova história, que é a jornada interior, que vai começar lá no quarto passo, que é o autoconhecimento, até o sétimo, limpeza e entrega. Né? O quarto passo, ele é o quê? Fazer um inventário, um mergulho interior. Inventário moral, total, completo e destemido, escrito. Alexandre, como é que eu fiz isso? Pô, eu publiquei meu livro, a minha história. E eu comecei fazendo listas de tudo. Lista de onde eu morava, lista das minhas brigas, lista das pessoas que eu conhecia, lista dos lugares que eu morava, lista de viagens, tudo que era relevante na minha vida. E eu vim detalhando ali, sabe, os sentimentos que eu tinha, as coisas que eu tinha. Então, o quarto passo é o inventário moral destemido. Mas ele não é só um passo de erro e fracasso. Né? É um instrumento de autoconhecimento. Então, ali é uma análise honesta, sabe? São qualidades e defeitos. Ali eu vou entrar em contato com os meus defeitos, mas principalmente com as minhas qualidades também. E isso faz o quê? É o início do amadurecimento emocional, aceitando a sua própria história, quem você é e sabendo ali aonde você vai ter que melhorar, né, para começar, né? E aqui a gente vira a chave na síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Filho de peixe, peixinho é. Pau que nasce torto, morre torto. Perdem força diante da possibilidade real de transformação na nossa vida. Então aqui nós vemos que isso não é verdade. Né? Então a gente passa aqui para o quinto passo. O que é o quinto passo? Né? O quinto passo é o passo da liberdade. Ele representa a limpeza dessa casa interior. Sabe? A gente vai limpar, passar um pano, acender a luz, sabe? Aonde tem luz, a gente enxerga a sujeira e a gente vai limpar isso, né? E eu não posso fazer isso sozinho. Eu vou fazer isso com a ajuda de alguém e na presença de Deus, do seu poder superior. Ali eu vou ter noção, sabe, de como tá sujo, os meus defeitos de caráter que me trouxeram para minha vida assim até hoje, né? E sabe, esse lixo emocional, esses segredos que você guarda a sete chaves, é o momento de você trazer eles à luz para quê? Sabe aquela brincadeira do vampiro, quando pega a luz do sol, puf, ele evapora? É mais ou menos isso. Então nós temos que trazer à tona, descobrir quais são eles na intimidade, para poder vivenciar eles, e a exposição da luz da verdade é o melhor antídoto, sabe, para o crescimento desses lixos. Né? Então aqui, sabe, a gente vai conseguir identificar os nossos defeitos e principalmente ver que nós não somos aquele monstro que pensávamos às vezes ser. Né? Que nós não estamos sozinhos, não somos os únicos no mundo. Né? Acabar com aquilo que ninguém me entende, ninguém sabe o que eu sinto. O sexto passo agora, ele vai exigir, né, uma disposição muito grande. Você vai ter que ficar, como é que se fala? Prontidão integral. Né? Pronto, totalmente. E aberto para abandonar as antigas ideias, abandonar aquilo que você estava fazendo. Aquilo que você acreditava como era verdade para você, as suas crenças limitantes. Né? Esse é o momento de permitir que Deus altere isso em você, que remova esses defeitos aí que foram identificados, sabe? Trazer ali, sabe, o equilíbrio para o pensamento. Então, nesse momento, você para de fazer força e começa a sentir a boa vontade com você mesmo e a gratidão pela oportunidade de se tornar uma nova pessoa. Né? Isso é tão profundo que aqui, nesse momento, é que você começa a entender a profundidade da jornada,
que pode começar a partir daqui, sabe? A sensação de estar no fundo do poço, a espiritualidade aqui agora, porque isso é espiritualidade. Resgata a esperança perdida, aquela esperança, aquele vislumbre, aquele calor, aquela chama dentro de você, sabe? Então, assim, isso é muito lindo. Isso não tem preço que pague, isso tem valor, né? Então aqui a gente vai começar nesse momento a traçar sim metas reais, atingíveis, sabe, para 2025, que você comece aí colocando metas atingíveis, sabe, dividindo ela, trazendo pequena, colocar um pouquinho cada mês, um pouquinho por semana, um pouquinho por dia, sabe? Um passo um dia de cada vez, uma manhã de cada vez, sabe? O sétimo passo, ele vai o quê? É a humildade, é a boa vontade, é a humildade, sabe? Ele me convida, sabe, a ter um contato direto com meu Deus, com meu poder superior, sabe? Pedindo ajuda ali, libertação de defeitos, sabe, de imperfeição, né? E sabendo que eu posso continuar errando, eu não quero, sabe? Que afinal de contas eu posso fazer o que eu não quero e não fazer aquilo que eu quero. Isso faz parte da minha natureza, mas eu não aceito isso. Eu quero sim, sabe, ser liberto dos meus defeitos, das minhas imperfeições, né? Mesmo que ela não seja imediata mesmo, sabe? Perceptível aí para mim mesmo. Agora, muitas vezes, ela vai se manifestar nos olhos daqueles que estão ao nosso lado, antes de nós mesmos, né? Então aqui é o momento que a gente tem que começar a reconhecer, sabe, as nossas próprias qualidades, as nossas atitudes que começam a ser alinhadas aos novos valores e princípios que nós estamos colocando para a nossa vida. Simplicidade, humildade. Humildade não é submissão, sabe? Também não é ser pobre. Assertividade, disciplina, determinação, coragem, sabedoria. Não é só inteligência, a sabedoria transcende a inteligência. Responsabilidade e autoaceitação, sabe? Então isso aqui a gente fecha, sabe? Essa segunda parte que é de limpeza e entrega. E a gente começa a entrar na terceira e última etapa aí dessa escada, dessa jornada, que é a reparação e manutenção. Uma prática contínua ali, que vai do oitavo ao 12º passo. O oitavo passo, a gente já se conheceu ali, então a gente começa a olhar para o exterior. Agora eu começo a ver, mas com outros olhos, com os olhos do meu poder superior, com os olhos da humildade, da autoaceitação, entendendo que o outro também tem sentimentos, né? Então, assim, eu vou ver ali a quem eu prejudiquei, sabe, na minha vida, no meu comportamento, sabe? Vou fazer uma lista, lembra da lista que eu falei? Vou fazer uma lista completa de pessoas, coisas e lugares, sabe? Identificar ali qual foi o dano que eu causei e buscar fazer uma reparação, sabe? Porque essa reparação, ela insiste em me livrar da culpa que me paralisa, sabe? Reconhecendo a minha responsabilidade por aquilo, sem ficar me afogando aí, ou, sabe? Me diminuindo com autodepreciação, entendeu? Agora, eu quero lembrar que é fundamental essa questão da, sabe, da reparação, porque ela tem que ir, é para você, tá? Então ela não pode ser feita, sabe, prejudicando o outro. Ela deve ser feita quando não for prejudicar o outro. Porque a sua reparação é uma libertação de culpa, sabe? A minha reparação é a libertação de culpa para mim. E eu causar mal a alguém por conta dessa minha reparação, causar distúrbio, sabe? Se isso não vai engrandecer a vida da pessoa ou daquela instituição que eu tenho que fazer a reparação, eu tenho que escrever e deu. Eu não vou atrapalhar a vida da outra pessoa, senão isso vai me gerar uma culpa maior. Quem sou eu, né? O nono passo é a recuperação, que é isso que eu estou falando, né? Vai ser direta ou indireta. Direta é quando eu vou ali, peço desculpa, reparo a minha dívida, sabe? Agora eu tenho que ter noção, pô, tô devendo o traficante lá do morro, tô devendo o agiota que tá querendo me matar, eu vou lá, sabe?
pagar e não, peraí, né? Não vou fazer uma reparação direta. Se alguma coisa contra a lei, eu vou fazer indireta. Né? Eu posso pegar aquilo e fazer uma doação, né? E sempre de cabeça erguida. Não precisa mais fugir, sabe? Ficar se escondendo. É assumir responsabilidade, estabelecer critérios saudáveis para reparação é fundamental. Sempre priorizando aí, sabe, a segurança e o bem-estar de todos. O seu e do próximo, sabe? O 10º passo aqui, ele já vai focar na manutenção desse... Né, manutenção de quê? Né, manutenção do contato, sabe? Com a minha espiritualidade. Que é o quê? Fazer um inventário diário. Buscando identificar os meus acertos e os meus erros, sabe? Corrigindo a rota que eu estou seguindo, esse caminho. Será que eu estou no caminho certo? Né? Cultivando ali a capacidade de viver essa mudança, sabe? Regando isso. Né? E essa prática se torna diária, um dia de cada vez. Evitar comparação com outras pessoas. Como é que está o crescimento dele? Não, esquece. Né? Não, não é isso. Né? Você ficar se comparando com os outros. Aqui a gente está buscando a estabilidade emocional e a qualidade do nosso tempo, que é a coisa mais importante que a gente tem nessa vida, é o tempo. Né? O 11º, ele vem reforçar essa busca, sabe? Então aqui, voltando um pouco no 10º passo, final do dia, escreve. Começa hoje, escreve o dia de amanhã. Né? Coloca uma meta lá para 2025, mas escreve hoje, amanhã, o que você vai fazer. E amanhã, você, de noite, vai olhar o que você escreveu, vai dar um tique, o que você fez, o que você não fez, e vai se programar para o dia seguinte. Se programe para o dia seguinte. Faça esse compromisso com você. Ao invés de se programar para um mês, um ano, não coloque seu objetivo, mas se programe para um dia apenas. E no final do dia você vê o que você fez e o que você não fez. Né? Então, o 11º passo, ele vai reforçar essa busca, que é o contato consciente com Deus. Através de quê? Conversa com Ele, meditação, oração, sabe? Aqui a espiritualidade se manifesta na paz e não na guerra, sabe? E essa prática constante vai transformar a sua vida dia após dia. Eu garanto para o resto da sua vida. Sabe? A manutenção desse contato consciente com o seu Deus, sabe? Através de prece mesmo, dessa meditação, de ouvir os sinais, da oração. Essa espiritualidade, ela começa a se manifestar na sua paz em relação ao mundo. O mundo pode estar acabando, que você está em paz, você não está na guerra. E eu garanto que essa prática constante vai transformar a sua vida dia após dia para o resto da sua vida. Ok, Alexandre, chegamos no 12º passo. Sim, chegamos. E agora eu vou convidar você a fazer o quê? O que eu estou fazendo, que é compartilhar essa experiência. Não apenas com palavras, mas com exemplo. Não apenas fazendo o que eu faço, mas não apenas fazendo o que eu digo, mas fazendo o que eu faço. E muitas vezes nem fazendo o que eu faço, porque eu, como ser humano, também cometo equívocos. Né? Então, novos comportamentos no falar, no agir, no vestir, novos hábitos em geral, sabe? De relacionamento, de alimentação, de sono, de vida saudável, sabe? Eles vão demonstrar a transformação. E eu praticar esses passos em todas as atividades da vida, sabe? Esse é o objetivo. Né? Então, essa jornada é uma realidade acessível, porque ela não está utópica, ela não está lá na frente, ela está aqui dia após dia, que nem eu falei com vocês, sabe? Não é um conceito abstrato, é um guia prático, que eu falei aqui, é uma nova maneira de viver, sabe? Dividido em fases aqui, ó, aceitação, modificação, reforma, manutenção, sabe? Aos pouquinhos vai demonstrando ali o progresso dessa jornada, vai trazer um despertar espiritual, sabe? Normalmente lá no 2º passo já começa, sabe? Vai impulsionar a transformação. E a mensagem aqui é clara, que sabe?
essa promessa de uma nova maneira de viver, de uma nova vida, não é distante, é real, é acessível. Através de quê? Dessa prática consistente, consciente de entrega e de fé. Esse caminho de autoconhecimento, de cura, de crescimento contínuo, está disponível para você e para quem quiser trilhar, sabe? E aqui eu falo a importância, vou trazer aqui, sabe, de viver um dia de cada vez, sabe? E você viver um dia de cada vez, ele vai revelar toda, sabe, a magnitude aí da vida. Você vai começar a agradecer de estar no trânsito por poder olhar o céu 5 minutos que você não olharia, sabe? A ansiedade para o futuro, sabe? Ficar ruminando com o passado, sabe? Tentando aí controlar o que é incontrolável. Isso são armadilhas que nos tiram do presente, do nosso dia de hoje, sabe? E o presente é o único momento que eu tenho. Sabe, quando a gente se concentra excessivamente no amanhã, eu perco a oportunidade de viver e de agir hoje. Sabe, de plantar as sementes que podem me levar a colher aquilo que eu estou desejando. Sabe? Do mesmo jeito que eu ficar me prendendo a mágoas, sabe? E arrependimento do que eu já fiz, preso naquilo, sem me libertar. Sabe, eu estou desperdiçando energia que eu podia investir, sabe, na construção do meu futuro melhor, sabe? Agora, viver um dia de cada vez não significa que você vai ignorar o futuro, sabe, negligenciar aí o seu planejamento. Não, significa sim que você vai focar no presente. A ação que eu posso fazer agora, no passo que eu posso dar hoje. Sabe, reconhecer que o futuro ele se constrói a partir das escolhas e do que eu faço hoje. Sabe? Do que eu faço no presente. Cada dia que nós vivemos com consciência e com propósito e com fé, sabe o que acontece? Aproxima a gente daquilo que a gente almeja. Sabe? E tudo isso que eu falei se alinha perfeitamente aos princípios dos 12 passos do Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, que são esses passos. Né? Que a cada dia eu posso fazer o quê? Reafirmar a minha admissão de impotência diante de quê? Daquilo que eu não posso controlar, sabe? Buscando a força de um poder superior. Eu renovo a minha fé na possibilidade de quê? De uma vida melhor, sabe? Cultivando esperança, gratidão, tomar decisão consciente, continuar trilhando o caminho da recuperação, mesmo diante dos desafios, praticar o autoconhecimento, realizar ali o inventário, sabe, diário, das áreas que eu tenho que melhorar, sabe, buscar me limpar o meu interior, sabe, se comprometer com a reparação dos danos que eu causei, sabe, sempre buscando reconciliar a paz, manter sempre o meu contato consciente com o meu poder superior, sabe, oração, meditação, mindfulness, sabe, manter esse contato, sabe, compartilhar a minha experiência com os outros. Eu só consigo manter aquilo que eu ganhei se eu der também, sabe? Transmitir essa mensagem de força, de esperança, sabe? Viver um dia de cada vez é abraçar, sabe? A vida. Reconhecer que tudo está sempre em constante mudança, sabe? Aprender a lidar com as incertezas, sabe? Confiante que mesmo diante das dificuldades, eu posso encontrar força e resiliência no poder superior que está comigo. Paciência, perseverança, sabe? Saber que a transformação é um processo gradual, que se manifesta em cada dia, sabe? Então, fé, força, esperança, foque na sua jornada, no seu tempo, no seu processo, sabe? A busca por essa estabilidade emocional, sabe? A qualidade do seu dia, ela vai se concretizar ali nessa prática diária, um dia de cada vez. Pessoal, esse foi o bate-papo de hoje, né? Último dia do ano, 31/12/24, feito especialmente para você trilhar em um 2025, um passo de cada vez. Então, eu desejo um 2025 cheio de paz, cheio de harmonia.
E bora lá viver? Que a vida não espera. Faça parte da sua própria história. Só depende de você.